Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para abordar assuntos relacionados ao clima, em especial ao desenvolvimento dessa safrinha de milho que a gente acompanha, especificamente na região centro-oeste do Brasil, uma região que vem apresentando uma expectativa muito boa para a safrinha. A gente vai verificar se é isso mesmo que se apresenta. Para isso a gente já está aqui com a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, do Sistema CropView, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa tendência de chuvas pensando na safrinha do centro-oeste. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada, Guilherme. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. E aqui o CropView está confirmando as expectativas do produtor. As chuvas, embora irregulares, elas estão abundantes e a safrinha do milho realmente está bastante beneficiada. E antes da gente entrar especificamente na região centro-oeste, né, para acompanhar esse desenvolvimento da safrinha, a gente vai falar um pouco da previsão do tempo para o Brasil de uma forma geral nos próximos dias. O que você pode destacar para a gente, Cristina? Então, nós temos aqui, já está aqui na tela, né, a previsão da Oráculo Meteorologia, que alimenta o CropView. Nós vimos aqui nesse período, exato período que nós estamos, entre 10 e 15 de abril, você vê que as chuvas elas estão se concentrando no norte e nordeste do país, né? Os volumes são grandes. Nós pegamos aqui um pouquinho de São Paulo, você vê que a região sul praticamente não tem chuva, e você tem bons volumes aqui, pegando todo o centro-oeste, Mato Piba, oeste da Bahia e toda a região norte de forma geral. Temperatura. O Mato Grosso do Sul que fica um pouquinho com menos chuvas nesse momento, né? Isso, o Mato Grosso está fora da linha, e depois nós vamos ver lá, eu escolhi até Ponta Porã, que está bem na divisa do Paraguai, para mostrar esse efeito aqui, desse momento, sem chuva. As temperaturas, nós vimos aqui, elas ainda continuam altas, né? As máximas do sudeste aqui já começam a arrefecer um pouco mais, que ficam abaixo de 30, alguns lugares já chegando para 25. As mínimas ainda, nós vimos, elas caem um pouco mais entre 13 e 10 aqui, nós vimos em Santa Catarina somente, um pouquinho do Paraná. As mínimas no restante do país ainda estão altas. E quando a gente olha a próxima semana, né, entre o dia 15 e 20, já para a próxima semana, como que fica essa tendência de chuvas? Então, você vê que ela dissipa, ela concentra mais aqui no norte. Nós vemos, né, a região amazônica aqui com volumes bem altos. Olha, quando chega nesse azul escuro aqui, estamos falando de quase 150 milímetros. Concentrados, Pará também. O sudeste aqui continua com pouca chuva, Mato Grosso do Sul quase nada, Minas um pouquinho, pegando essa faixa, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão ainda recebem bons volumes. Nós vimos que as temperaturas esfriam um pouco, né? Estamos todo aqui, o sudeste aqui já com temperaturas menores, as máximas, as mínimas também caem um pouco. E aí, pensando na última tela de meteorologia, dos dias 20 a 25, a gente vê que também continua bem focado ali no centro-norte as chuvas, mas começa a aparecer algumas chuvas na região sul, né, Cristina? Isso, nós vemos aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouco do oeste do Paraná recebendo alguma coisa de chuva. Mato Grosso do Sul também umedece um pouquinho, o Mato Grosso continua com volumes, Tocantins, oeste da Bahia, aqui Maranhão, Piauí também bastante chuvoso. E Pará. Né? Temperaturas esfriam um pouco mais, as máximas elas começam a cair mais, a gente pode ver que tem uma frente fria grande entrando aqui, né? E as mínimas também, olha, nós pegamos todo o sudeste aqui, o sul, ó, as temperaturas já caem aqui dos 10 graus no sul do estado. E aí, já entrando especificamente na visão para a safrinha de milho, na região centro-oeste, a gente começa em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, um estado que ali nessas últimas telas da previsão era o estado ali do centro-oeste com menos chuva nesse período, né? Como que está a situação lá em Ponta Porã? É isso aí, nós temos aqui um plantio em 15 de fevereiro, uma cultivar safrinha com um ciclo de 130 dias, e nós vimos esse reflexo da falta de chuva. Você vê que finaliza março, entra abril com muito pouca chuva e que penaliza, olha. Não é uma penalização grande, mas a lavoura ela sente.
e nós temos aqui, cai 2 pontos percentuais, né, pouca coisa. A boa notícia é que as chuvas, para o final do mês, elas começam a voltar para a região. E os volumes prometidos, eles estão bastante interessantes, podem até dar excedente aqui na cultura. Você vê que a penalização cessa, e se ela ficar assim distribuída, essa lavoura termina aqui, e no que depender do clima, com 98% de produtividade, que é bastante bom. E esses índices de chuva, como que eles estão dentro aí das médias históricas para a região? Então, vamos olhar aqui o gráfico, o balanço hídrico desenhado para esse cultivar. Nós vimos a linha amarela é a média de 10 anos. Então, aqui a gente vê, dá para ter uma ideia dessa irregularidade de chuva, né? Aqui está desenhado o balanço hídrico para essa cultivar de milho, mas nós vimos aqui, ó, que nós tivemos o novembro, dezembro, aqui janeiro, com bem menos chuva. E para a cultura do milho? Um macho com excedente bastante grande, esse momento aqui mostrando essa ausência de chuva, só que elas voltam um pouquinho abaixo da média. Então, é um estado, é uma região que, como as chuvas já tem um período de transição e começam a ir para o sul, é um estado que, nessa época, ao contrário de outros lugares, acaba recebendo mais chuva. Aí nós podemos ver aqui pela linha amarela, mas este ano está sinalizando que elas vão ficar um pouquinho abaixo da média. E esse período aí sem chuvas é exatamente o que a gente acompanha nos dados aí dos próximos 10 dias, né? É isso mesmo. Olha, vamos olhar aqui as previsões, você vê, olha, quase nada, né? E nós vimos chuvas aqui depois do dia 24, dia 25, com volumes mais expressivos. Agora, indo para o estado do Goiás, a região de Rio Verde, como que é a situação lá para os goianos? Vamos lá. Um plantio dia 6 de fevereiro, uma cultivar com um ciclo mais longo, de 150 dias. Nós estamos aqui, olha, aqui a gente olhando, praticamente estamos com 100% do início ao fim. Houve realmente uma redução de chuvas, entrando no abril, mas elas já estão voltando. Olha, entre 7 e 16, nós temos aqui previstos 91 milímetros. E elas continuam, né? O cultivar só sente aqui no final do estágio de frutificação, mas bem pouquinho. Olhando aqui o balanço hídrico, o que nós vemos? Apesar dessa chuvarada, né, desses volumes altos, para a região, de forma geral, elas ainda estão abaixo da média. O que nós vemos aqui de diferente é que as chuvas elas tendem a se alongar um pouco no abril, né, essa umidade, que não é o que costuma acontecer. E a gente vê as chuvas concentradas em basicamente 3 períodos aí, né? São 3 manchas distintas de chuvas e o restante com pouca precipitação na região. Aqui também mostra essa irregularidade das chuvas, não me engano. A gente tem visto isso em todos os locais. A chuva concentra, vem volumes muito intensos num curto espaço de tempo e depois elas somem. E isso, para as culturas de forma geral, acaba tendo penalização. Seja pela intensidade com que elas vêm, seja pelo veranico que faz e que o solo fica sem água e com temperaturas altas a planta sente muito, né? E aí, pensando nos próximos dias, o que o produtor lá de Rio Verde pode esperar? Olha, lá as chuvas já voltam aqui no dia 13. Olha só, são volumes interessantes, parece que chove todos os dias até o dia 19. E depois, no dia 25, com volumes interessantes. Então, isso que nós vimos aqui entre o dia 7 e 16, ou 91 milímetros, é o que nós estamos vendo aqui, olha. Né? Nós temos chuva que já começa aqui no dia 13, já acima de 20 milímetros. E agora, indo para o estado do Mato Grosso, a região do Alto Araguaia, como que está a situação nessa parte do estado do Mato Grosso? Alto Araguaia, fiz um plantio no dia 1º de fevereiro, aqui também com ciclo de 130 dias. A região está bem no sul do estado, bem na divisa ali com Goiás. E também recebeu bons volumes de chuva, vinha com excedente. Final de março, começo de abril, faltou, penalizou um pouquinho. Este momento recebe volumes bem interessantes de chuva, está aqui em negrito, olha, continua chovendo. Mas, já entrando em maio, as chuvas reduzem bastante, penalizam um pouco esse cultivar, mais do que a gente vê nos outros lugares, mas ainda assim acima de 90% a produtividade, até o final do ciclo.
Uma região que a gente vê, então, uma dificuldade um pouquinho maior por conta das chuvas, mas também, assim como exemplo das outras, muito irregulares essa chuva, como a gente vê aqui nesse gráfico da média dos últimos 10 anos. Né? É isso aqui, esse balanço hídrico, né, ele mostra exatamente essa irregularidade que nós vimos. E eu fiz um plantio aqui no dia 10 de fevereiro. Veja que aqui, de 11 de janeiro até o início de fevereiro, tinha bastante chuva. Então, pode ter produtor que plantou. Nós temos um vácuo aqui, ó, precisa ver como é que estava essa soja, como é que essa soja sentiu esse veranico aqui de dezembro e janeiro, né? Quando é que foi possível colher e colocar a cultura. Mas aqui, se nós tivéssemos um plantio mais cedo, provavelmente não teria nem essa penalização de final de ciclo. Né? Mas você veja que em maio tem aqui uma chuva, né, um excedente aqui, tem uma chuva prevista, que não é muito normal para a média dos anos na região. E é exatamente isso que a gente acompanha na próxima tela, com as previsões dos próximos dias, essa volta das chuvas a partir aí do final desse mês de abril, né, Cristina? É isso. Olha, nós temos já a partir do dia 12, aquele entre 9 e 6 milímetros, você vê que fica alguma coisa chuvoso, não são volumes muito grandes, mas já para o final do mês, aqui a gente já tem 10, 15 milímetros. Então, vai ficar mais úmido, né? Tem alguma coisa de chuva aqui, mas, de forma geral, não temos volumes expressivos. E agora, indo mais para a região norte do estado do Mato Grosso, na região de Sinop, como que é a situação lá nesse município? Aqui eu reduzi 10 dias no ciclo da cultivar, trouxe para 120, fiz um plantio em 10 de fevereiro. Também vem muito bem, né? Vimos aqui no meio do mês de março as chuvas reduziram, mas não chegou a penalizar, porque tínhamos um excedente. Voltaram com o excedente. Estamos num período de bastante chuva, aqui entre 11 e 20 de abril, 130 milímetros. Temos 110 milímetros até o final do mês, então com um excedente. E a diferença é que o maio aqui elas se recolhem mais e a penalização acontece no final do ciclo. Vamos aqui, balanço hídrico. Também mostra a irregularidade da chuva, mas o que nós vimos aqui é justamente isso. Olha esse excedente que nós temos em abril, e comparado com a média da climatologia de 10 anos, ele fica bastante acima do que acontece na região. E aí, para os próximos dias, o produtor de Sinop vai encontrar que situações? Então, aqui nós vimos já que a partir do dia 14 tem volumes muito bons de chuva. Olha só, dia 15 tem 34, depois ela só mais 12, 20, 22, dia 21, 35, então tem bastante chuva prevista para os próximos dias. Então, Cristina, o que a gente acompanha e olhando essas várias regiões aí do centro-oeste brasileiro é que, apesar das chuvas estarem irregulares, ainda assim são boas as perspectivas para essa safrinha, se confirmando a expectativa que os produtores têm, né? Exatamente, né? Apesar da irregularidade que vemos na safrinha, da mesma forma que ela aconteceu na safra, né, com a soja, mas que infelizmente acabou penalizando um pouco mais, aqui no milho a tendência, pelo menos, é que elas voltem e as perdas sejam mínimas. Então a safrinha deve ser muito boa aqui no Centro-Oeste. A gente acompanha que dos 4 municípios apresentados, né, a menor taxa foi ali em Alto Araguaia, 93%. Então, ainda assim, um índice muito bom, todos acima dos 90% de aproveitamento para essa safrinha. Sem dúvida. E para quem plantou um pouquinho mais cedo, eu coloquei o plantio em 1º de fevereiro. Quem conseguiu pegar aí os últimos 10 dias de janeiro, provavelmente tem essa recuperação. Nem assim perde. Tá certo, então, Cristina, muito obrigado pela sua participação, sempre ajudando a gente aqui a entender um pouco mais o desenvolvimento das safras no Brasil, com esse componente climático tão importante. Um bom dia para você, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigada, Guilherme. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que acompanha o Notícias Agrícolas. Um bom dia para vocês, um bom final de semana.
Essa a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia do Sistema Cropview, que conversou com a gente para demonstrar que, pelo menos no que diz respeito ao clima, as expectativas dos produtores do Centro-Oeste brasileiro para essa safrinha de milho